a apendicite, intussuscepção estenosa, né, são um dos motivos mais fenomenal na emergência nos pacientes pediátricos. Então, são as principais suspeitas, né? Em pediatria, a gente sempre vai optar por aqueles métodos que não vão ter radiação ionizante, então, ultrassom e a ressonância. Só que a ressonância tem aquele adendo de que é menos disponível, um custo maior, e também em pediatria tem aquela limitação de muitas vezes o paciente ter que ser sedado, né? E, além disso, o ultrassom ele também vai permitir uma avaliação dinâmica do peristaltismo e da compressibilidade intestinal. E como os principais diagnósticos também é interessante avaliar essa parte, o ultrassom acaba sendo a primeira escolha. Então, começando, né, pela intussuscepção. Termo simples, né? O que seria a intussuscepção? Uma invaginação do intestino para dentro de si mesmo. Então, um ramo do intestino acaba entrando em outro. Eles falam também que seria o intussuscepsis, que seria a alça receptora, que vai ter um intussusceptum, que é a alça doadora. E vai causar uma primeira imagem, que eles falam que seria em alvo, que é esse primeiro ramo, e a região mais acometida, né, da intussuscepção é a região ileocólica. E a gente vai ver, geralmente, ali na região subhepática direita. Como os diagnósticos podem ter lesões muito semelhantes, mais para frente, as imagens dos diagnósticos. Então, a epidemiologia é muito importante. No caso da intussuscepção, geralmente ela vai estar acontecendo ali nas crianças de 6 meses até 2 anos, e a tríade clínica clássica, né, que eles falam, seria uma dor abdominal tipo cólica, fezes com aspecto de geleia de groselha, geleia de morango, enfim, que seriam assim com presença de sangue, coagulado, né, e uma massa abdominal palpável. O paciente também pode apresentar vômitos, mas muitas dessas crianças não vão ter a tríade completa dos sintomas. Então, frente a uma criança nessa faixa etária, né, até em crianças maiores, sempre buscar ativamente o diagnóstico de intussuscepção quando tem essa queixa de dor abdominal. Além do ultrassom, a gente também pode avaliar a intussuscepção com a radiografia convencional, mas ela não tem uma especificidade e sensibilidade muito boas. O artigo traz que em torno de 45% a sensibilidade da intussuscepção para diagnosticar a intussuscepção. Ela é mais útil nos pacientes que já têm sintomas com uma longa duração, 2, 3 dias, porque daí a gente diagnostica não a intussuscepção em si, mas muitas vezes as complicações. Por exemplo, um pneumo peritônio. Aí é importante esse diagnóstico, né, porque tratamento, conduta absolutamente, né, cirúrgica. Já o ultrassom, né, como que a gente vai fazer essa avaliação da intussuscepção? Com um transdutor linear de alta frequência, e o artigo sugere também que comece traçando o colo desde o começo do século e vai traçando um trajeto distal até a região do reto. Como eu falei antes, a maioria das intussuscepções é ileocólica e vai estar nessa região subhepática direita. A gente vai ver ele transversalmente, longitudinalmente, né? Transversalmente vai formar uma região com sinal de alvo, ou skin, eles também comentam, que seria camadas hipo e hiperecóicas intercaladas, formando uma região concêntrica, e ao redor dessa região concêntrica vai ter outro centro, que seria a parte dematosa da alça, né? E quando vista no longitudinal, a gente vai confirmar essa aparência de um intestino entrando no outro. E quando a gente vê de forma obliquada ou suspeitas que essa intussuscepção for curva, a gente vai ver um sinal de pseudorrim, que também vou mostrar mais para frente. Então, aqui é na radiografia, né, uma intussuscepção ileocólica, que daí formou essa grande massa redonda ali na região subhepática direita, e dando esse diagnóstico da intussuscepção. Já aqui, a imagem B, né, seria essa imagem em rosquinha que eu mencionei antes. Então, essas regiões hipo e hiperecóicas intercaladas, e ao redor esse halo edematoso. E aqui seria na imagem C, né, seria a intussuscepção curva, que daí é esse formato de pseudorrim. Então, uma região mais alongada, né, hiperecóica, com um halo hipoecogênico. Aqui melhor descrito, né, então tá desenhadinho, o R ali naquela região destacada seria esse halo edematoso, e a parte interna seria a região da intussuscepção em si. E o M é porque muitas vezes o mesentério é arrastado entre esses dois ramos de intestino, né, então acaba formando aquela meia-lua.
Aqui também é outro caso de insuscepção intestinal que o artigo trouxe, que seria uma menina de 3 anos que teve um quadro de diarreia, fezes sanilolentas, né? Então, bem típico de insuscepção. Só que o diferencial dessa menina é que ela tinha um pólipo juvenil, que foi o ponto de partida para fazer essa insuscepção. A imagem é muito semelhante às outras, faz essa imagem em alvo, mas é que é importante porque fora da faixa etária epidemiológica, né? Então, ali, menores de 6 meses, maiores de... Foi diagnosticado a intussuscepção e não teve falha no tratamento, né? Tentaram fazer, ela acabou falhando e optaram pelo tratamento cirúrgico. Quando levaram o paciente para a laparoscopia, não foi mais visualizado lesão, né? Então, aí teve a resolução espontânea, o paciente foi de alta. Opa. Estão me ouvindo? Acho que talvez desliga a tua câmera, porque tá travando um pouquinho, talvez seja a tua internet. Ah, tá. Não sei se... Estavam me ouvindo ou falhou nessa parte da intussuscepção do pólipo? Não, tá... A gente tá ouvindo, só tava... Ah, tava cortando? Não, mas agora tá bom. Pelo menos pra mim. Então, essa paciente foi feita, né, a laparoscopia, não foi vista em suscepção, então consideraram como resolução espontânea, só que 6 dias após ela veio com os mesmos sintomas, né? Então, a insuscepção ela pode ter esse padrão recorrente, principalmente no caso dessa paciente que teria um ponto de partida de lesão, né, que seria o pólipo no caso dela. Aí aqui é a imagem, né, de quando ela retornou 6 dias após, e a avaliação com o Doppler, que também é muito importante, porque a gente tem que ver se essa alça está viável, se ela tem algum sinal de necrose, né, que poderia contraindicar o tratamento com enema, né, que já levaria ela para um tratamento cirúrgico. Nesse caso aqui, a alça está viável, foi optado pelo tratamento cirúrgico pelo fato da paciente já ter essa lesão inicial do pólipo. Então, foi removido o pólipo cirurgicamente com tendência à resolução. Então, aqui, né, a maioria dos casos vão ser idiopáticos nas crianças dentro da faixa etária que eu mencionei, né, 6 meses até 2 a 5 anos, mas os pacientes que estão fora dessa faixa etária é mais comum ter uma massa subjacente. No caso dela foi o pólipo, mas pode ser outras lesões, como divertículo de Meckel, um tumor, e é mais frequente, então, recém-nascidos e maiores de 5 anos. E quando tem esse ponto de referência focal, como falei que foi o caso dela, é a indicação de tratamento cirúrgico, porque tem uma recorrência maior de ocorrer mais episódios, né, de intussuscepção, tem uma chance. E no tratamento inicial, na maioria dos casos, vai ser a redução não cirúrgica, tanto com um enema diário, hidrostático, e só que a gente tem que avaliar os fatores que estão relacionados ao insucesso da redução não cirúrgica. Pode ser optado, né, por tentar, independente de ter algum desses fatores, mas já serve de sinal de alarme. Então, paciente que já tem um sintoma, né, há mais de 48 horas, ou que a gente vê que tem alguma evidência de obstrução de intestino delgado, isquemia intestinal, né, então por isso é importante a avaliação com Doppler, e que tenha fluido preso entre as camadas da insuscepção. Então, aqui, né, mostrando um paciente que seria, né, teria uma melhor indicação da conduta não cirúrgica, então, com o diagnóstico de intussuscepção, porém, uma alça viável, né, com fluxo. Já ali, um paciente que tem uma chance de ter um desfecho desfavorável na redução com o enema, né, aqui já é um candidato a tratamento cirúrgico, porque ele tem esse fluido entre as camadas da intussuscepção. O artigo também cita que quando esse fluido é fora, então fluido livre na cavidade abdominal, isso não prediz risco de não sucesso no tratamento não cirúrgico, e também o paciente pode ter linfonodos aumentados nessa região, também não muda a chance de resolução com o enema. E aqui é para fazer um diagnóstico diferencial, né? É uma paciente de 7 anos, chegou com essa dor em quadrante superior direito. A imagem, em princípio, né, também é muito semelhante àquela lesão em alvo. Foi considerado como uma insuscepção. Tentaram a redução
com o enema, que não foi bem sucedida, né? Então, ali a imagem seria uma imagem fluoroscópica, que eles tentaram fazer durante essa redução, mal sucedida. E quando levaram uma paciente para a cirurgia, foi visto que, na verdade, não era uma intussuscepção, era uma apendicite supurada. Então, o que estaria aqui para a gente ver, né, para chamar a atenção para o diagnóstico diferencial? É que é uma paciente que está fora da faixa etária epidemiológica, né? Claro que mesmo com 7 anos a criança pode ter episódio de insuscepção, mas já serve de alerta. E também porque se vocês olharem ali na primeira imagem, as medidas da insuscepção tá ali variando de 2, 2,1 centímetros. Já a insuscepção ileocólica, né, ela varia mais ou menos acima de 4 a 5 centímetros de espessura, então também já chama atenção. Porque daí para uma insuscepção seria pouco, mas para um apêndice de 2 centímetros já é considerado muito espessado. Aí aqui já vindo para a estenose hipertrófica do piloro, epidemiologia dos pacientes, né? 2 a 5 de cada 1.000 nascimentos e o sexo masculino em média 4 vezes mais afetado. 95% dos casos vão estar entre a terceira e a 12ª semana de vida e o pico de apresentação é na 4ª semana. E raramente a gente vai fazer o diagnóstico em menores de 10 dias de vida, porque é algo que vai progredindo. Então, muitas vezes o processo ainda está acontecendo antes desses 10 dias, então não é tão visível. Então, o que seria a estenose hipertrófica do piloro, né? Esse piloro que não relaxa, né? Porque fisiologicamente a gente tem o piloro, né? Quando vai passar o alimento, ele tende a relaxar, depois ele volta a se contrair. Nesse caso aqui, o piloro não relaxa, e como ele está sempre contraído, né? Vai levar essa hipertrofia da musculatura. O alimento não consegue passar e esse recém-nascido vai ter vômitos forçados. Vômitos é importante ressaltar que são não biliosos e, no começo, intermitentes e, muito frequentemente, eles são confundidos com refluxo. Daí, como o paciente está vomitando, né, ele vai ter desidratação, distúrbio eletrolítico e uma perda de peso, né? Os vômitos não biliosos, vale ressaltar, porque é importante para o diagnóstico diferencial, porque como o alimento já não passa do piloro, não vai ter bile, já que a bile vai estar sendo jogada ali da segunda porção do duodeno. Então, a gente já faz um diagnóstico diferencial desses pacientes, por exemplo, com quadro de obstrução intestinal mais baixa, enfim. Aí, no exame físico, né, pode ter a palpação da oliva pilórica na região epigástrica, né, que vai estar representando esse piloro espessado, então vai ter como se fosse uma bolinha ali mesmo na região do epigástrico. E o tratamento aqui nesse caso é sempre cirúrgico, né, o paciente vai fazer a piloroplastia. Aí, como que é a avaliação ultrassonográfica, né? É a primeira linha do tratamento de diagnóstico, porque ela tem alta sensibilidade e especificidade. Também no transdutor linear, a gente vai usar ele oblíquo e paralelo ao rebordo costal inferior direito. E a gente pode usar o fígado como janela para tentar eliminar a sombra que o estômago causa, né? O gás do estômago. E também é muito útil ter a vesícula como referência, porque ela vai estar imediatamente lateral ao piloro. E as medidas aqui não são muito consenso, mas em geral a maioria dos artigos traz de 3 a 4 milímetros, né, de espessura da musculatura e um comprimento maior de 20 milímetros. O que é usado sempre que é o principal, né, é a espessura dessa musculatura. O comprimento às vezes fica reservado para casos em que a espessura está limítrofe e eles estão com dúvida no diagnóstico. Aí o comprimento também é bem útil. Então aqui, né, seria uma avaliação de piloro, né, normal. O GB ali seria a vesícula, então, como eu falei, né, imediatamente lateral ao piloro. E igual quando a gente vai avaliar um apêndice normal, o piloro normal também não é algo que chama muita atenção, né, ele não brilha aos olhos, digamos assim. Então ali ele tá fininho e na outra imagem tá passando fluido, né, mostrando que ele tem o potencial de contrair e relaxar. Já aqui o piloro espessado, né, a gente vê que é algo que chama mais atenção. Então, essa musculatura ali, né, uma espessura de 0,47 centímetros, então tá maior que o 0,4, e o comprimento tá ali na faixa limítrofe. E aqui também, na avaliação radiográfica, né, o paciente está em decúbito, mostrando que tem uma área bem densa, né, ali no quadrante superior direito, que é representando esse estômago, né, que vai estar distendido e com muito líquido. Aqui vendo melhor, né, as medidas e essa hipertrofia da musculatura, avaliando num eixo longo, ali como está na figura A, a gente vê bem uma imagem que eles também correlacionam com uma imagem
em colo uterino, porque dizem que é semelhante ao colo, isso no eixo longo, né? Quando a gente avalia no eixo curto essa estenose do piloro, fica uma imagem muito semelhante à da intussuscepção. Claro, fica um pouco menos daqueles halos e hiperecogênicos, mas também fica um halo edematoso e um halo mais central. Então, às vezes, né, poderia confundir olhando só a imagem. Por isso que é importante a epidemiologia, né? Claro, você crianças maiores, com quadro de fezes com sangue, que já é recém-nascido, que está vomitando, né? Então, a clínica e a epidemiologia aqui ajudam bastante. Aí, o que a gente tem que se atentar, né, na avaliação ultrassonográfica da estenose? Para as medidas que estão fora da linha média ou tangencial, porque daí pode dar um resultado falsamente espessado, né? Então pode dar um falso positivo. Quando a gente também tem uma distensão gástrica excessiva, porque daí o antro e o piloro, eles podem ser deslocados ali posteriormente e dar um falso negativo. Tanto que aqui nessa imagem A, como o piloro está espessado, o antro está à direita e a junção piloro-duodenal. E a gravidade da hipertrofia, ela é variável ao longo do curso, né, da doença, e vai progredindo com o tempo. Então, é por isso que eu falei lá no começo, que raramente é diagnosticada antes dos 10 dias de vida. Às vezes, quando já tem essa suspeita, eles fazem ultrassom. Se ainda está numa suspeita, não está bem definido o diagnóstico, pode ser optado por repetir esse ultrassom em alguns dias para fazer uma nova avaliação, que a tendência é que, se for a estenose, vai estar consequentemente mais espessado, um comprimento maior. Ou também pode fazer aquela avaliação que eu falei também da espessura e comparar com o comprimento. Se o comprimento também estiver aumentado, também fala bem para os outros estenoses. Por isso que é importante o radiologista levar em consideração idade e a duração dos sintomas quando esses achados são limítrofes. Aí aqui, como o artigo traz também a apendicite, a Nádia falou na aula passada muito bem, só trouxe a imagem para relembrar, do espessamento, né, do apêndice, acima de 7 milímetros, não compressível, ali com uma concentração de fluxo, né, a visualização do apendicite e também esse halo edematoso que a gente visualiza. Aqui, diferente daquela imagem vista tanto na intussuscepção quanto na estenose hipertrófica, né, que está bem mais hiperecogênico, né, sugerindo um processo inflamatório, mas também é uma imagem que fica com 2 halos concêntricos. E aqui outros diagnósticos diferenciais, que são condutas que mimetizam, né, a apendicite, mas são condutas não cirúrgicas. Uma que a gente vê bastante, que é a adenite mesentérica, que sejam esses linfonodos aumentados, né, proeminentes na fossa ilíaca. E que, como a Laís falou, né, a gente só sugere esse diagnóstico quando a gente visualiza o apêndice inteiro e vê que não tem sinal inflamatório, né. E a outra condição, por exemplo, que muitas vezes pode ser confundida com uma apendicite, é uma ileite, seja ela por causa inflamatória ou infecciosa. Essa criança em questão tinha uma ileite infecciosa, pode ser por Yersinia, salmonella ou outras causas, e nas inflamatórias, por exemplo, doença de Crohn. O artigo também traz que até 1/3 dos pacientes com doença de Crohn na fase inicial, eles podem ter sintomas que mimetizam um quadro de apendicite. E se confundir ali na avaliação da apêndice, né, o ilho pode estar espessado, aumentado e acabar confundindo com o processo inflamatório de apendicite mesmo. Então, né, quais são as principais mensagens, né, do artigo? Que o ultrassom é o grande exame para a triagem da avaliação da dor abdominal, e que os achados muitas vezes podem ser semelhantes, né? Como vocês viram ali, a imagem real se repetiu várias vezes. Também pode confundir ali a apendicite com a ileite. Por isso que, além da imagem em si, né, a gente também vê avaliar a topografia do achado, a clínica e a epidemiologia para ajudar a distinguir um diagnóstico do outro. Era isso, gente. O que eu ia falar pra vocês é que, quando a gente vai fazer ultrassom de criança, quando a apendicite, geralmente a criança é um pouquinho mais velha, né? Então a gente consegue perceber a dor, outros sinais, assim. Quando é criança menorzinha, aqueles bebês, não param de chorar e eles pedem ultrassom.
por mais que eu sempre, a gente acha que não é nada, tipo, o paciente tá bem, isso, não sei lá, acho que a gente às vezes acha muitas vezes que não é nada e